Para proferir a palestra, classificação de clientes bancários de baixa renda, fará uso da palavra o senhor Felipe Alves Fonseca, do Banco do Brasil. Bom, boa tarde a todos. Antes de tudo, gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho e agradecer a todos a presença de vocês. Meu nome é Felipe, eu sou funcionário do Banco do Brasil, trabalho na área de risco de crédito. E o trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje é sobre um problema que encontramos durante o desenvolvimento de um modelo preditivo de risco de crédito no ano passado. Então, a apresentação, vou apresentar primeiro um contexto do problema, explicar com um pouco mais de detalhes o problema, a metodologia abordada, os resultados atingidos, algumas considerações finais, algumas bibliografias que utilizei durante o desenvolvimento. E, começando pelo contexto do risco de crédito em si, as instituições financeiras, elas trabalham como atividade primária o empréstimo de recursos para terceiros. Então, ele empresta recursos e espera o pagamento de volta. Enquanto tudo está correndo bem, o banco empresta, o tomador de recursos paga, e esse é o ciclo comum do crédito. Mas, quando começa a haver inadimplência, alguns pagadores começam a não pagar os empréstimos, isso traz um risco muito grande ao banco. Então, existe um controle bastante rígido do risco do crédito corrido pelo banco. Existem áreas inteiras dedicadas ao controle do risco do crédito, à mensuração do risco do crédito. E uma das ferramentas mais utilizadas para o controle do risco do crédito é a utilização de modelos preditivos. Então, o intuito é predizer quem são os clientes que não vão pagar e não emprestar dinheiro para eles ou exigir uma série de garantias ou contraparte para que o banco corra o menor risco possível. E, dentro do universo de modelos preditivos, existe bem estabelecido o conceito de que um modelo para todos os clientes do banco não é o ideal. O ideal é que seja segmentado, que cada segmento tenha um modelo específico. Uma empresa, ela não tem o mesmo comportamento, não é possível avaliar uma empresa da mesma forma que uma pessoa física. Então, existem diversos segmentos para o cálculo do risco do crédito. O trabalho que eu vou apresentar é sobre clientes de baixa renda. Existem uma série de modelos preditivos para clientes pessoa física, mas não existia nenhum, até o ano passado, que fosse específico para a baixa renda. Então, no ano passado, iniciamos o desenvolvimento de um modelo específico para baixa renda, e, durante a exploração inicial dos dados, percebemos que existiam, mesmo dentro do segmento baixa renda, existiam dois segmentos distintos, bem distintos. Então, esse pessoal baixa renda, eles eram basicamente a classe C, D e E, e, durante os últimos anos, vieram crescendo a sua participação nos bancos, em geral. Eram pessoas que não tinham acesso a cartão de crédito, a conta corrente, a cheque especial, a um cartão de débito, e começaram a utilizar recursos bancários, devido a coisas como microcrédito, parcerias com o governo, incentivos de programas habitacionais. Então, são pessoas que começaram a utilizar serviços bancários. Então, como o público começou a crescer bastante, muito rápido, surgiu essa necessidade de um modelo específico para a baixa renda.
O problema é que, mesmo dentro desse público, a gente via que tinha um grupo com a inadimplência muito maior do que o outro. Eles tinham as mesmas características sociodemográficas, mesmo perfil de renda, moravam nos mesmos locais, mas tinha alguma coisa que a gente não conseguia entender muito bem, que fazia com que um dos grupos tivesse uma inadimplência 300% maior do que o outro. Então, seria interessante que a gente tentasse, ao menos, ver quais eram as diferenças e se valeria a pena a criação de mais um segmento dentro desse segmento de baixa renda. A gente conseguiu ver que esse grupo com inadimplência maior, ele era advindo do Banco Postal. Então, na verdade, é só um canal de abertura, ele não tinha nada de especial. Desconfiamos, a princípio, que era algum risco operacional, que era alguma falha na abertura de conta, naquele canal de abertura de conta, mas investigamos um pouco mais e vimos que não. Mesmo com algumas tomadas de decisão para minimizar esse risco operacional, a inadimplência continuava muito elevada nesse grupo que abria conta lá. Então, não era só o risco operacional, não era só o processo que precisava ser melhorado. O processo foi melhorado, foi aprimorado, mas a inadimplência continuava alta. E acontecia muito também de um cliente chegar no Banco Postal, abrir uma conta e acabar não tendo acesso ao crédito, porque, como a inadimplência estava muito alta, a decisão foi cortar o crédito para esse pessoal. Então, quem abria conta em Banco Postal não tinha crédito. Mas isso não é uma coisa desejável, isso não é uma postura desejável para o banco em termos negociais. Então, o que acontecia era que esses clientes fechavam a conta, iam numa agência normal e abriam uma conta normal e conseguiam crédito. Então, fica claro que não é o local, não é a pessoa, era uma falha maior, que a gente não conseguia capturar direito e acabava trazendo custo, porque eram contas abertas 2, 3 vezes para dar um crédito apenas. Então, o problema era que existia esse grupo, que a gente não conseguia entender por que ele era diferente. A gente precisava criar uma segmentação que não fosse por canal, porque não é interessante que a mesma pessoa consiga crédito em um canal e em outro não. É a mesma pessoa. Então, a gente começou a pensar várias formas de separar esse grupo sem olhar aonde ele abriu a conta. Como que a gente fez isso? A gente pegou esse público, baixa renda, que a gente definiu inicialmente como quem tinha rendimento bruto até R$ 2.500 e que tinha conta corrente ativa do Banco Postal em outubro de 2014, tanto do Banco Postal quanto das agências normais. Foram selecionados 40 mil clientes, 20 mil Banco Postal, 20 mil agências normais. E foram selecionadas 13 variáveis cadastrais desses clientes. Por que só variáveis cadastrais, né? Por que não pegar dados comportamentais que a gente tinha na época? Porque a ideia é que a gente consiga direcionar ele para o perfil de baixa inadimplência ou alta inadimplência no momento antes que ele abra a conta, independente da agência que ele procure. Então, são dados que a gente não teria para clientes novos. Então, a gente usou só variáveis cadastrais para predizer qual segmento ele se enquadraria. Os dados foram estado civil, nível de instrução, sexo, indicador de união estável, tipo de residência, se era própria, alugada, se era de familiar, indicador de telefone fixo cadastrado, indicador de celular cadastrado
região geográfica norte, sul, centro-oeste, sul, sudeste, nordeste, ocupação principal, natureza da ocupação, se é servidor público, se é militar, se é empresário, se é empreendedor individual, salário líquido, tempo no emprego, há quanto tempo ele está naquele emprego, e idade. Desses 40 mil, 60% foram separados para treinamento do modelo e 40% para teste. A validação do modelo foi feita com o Tenfold Cross Validation. Ele seleciona várias amostras e valida com as demais. E as técnicas de classificação que a gente usou foram Random Forest, Support Vector Machine e regressão logística. Os resultados obtidos, primeiro com a medida curva ROC, foram resultados bem satisfatórios. O que apresentou um melhor resultado foi o Random Forest, apresentou uma curva ROC no treinamento, uma medida ROC no treinamento de aproximadamente 83, e estatisticamente ela ficou bem superior às demais. Então, conseguimos um resultado bem legal com a Random Forest. As demais foram úteis também, porque com a Random Forest a gente não conseguia construir um perfil negocial, fica mais complicado entrar dentro do algoritmo e extrair quais informações foram necessariamente relevantes para diferenciar um do outro. Então, a gente acabou fazendo isso mais com a regressão logística. Mas, mesmo assim, a gente consegue extrair da Random Forest quais foram as variáveis mais importantes dentro daquele grupo de modelos que ela criou. As 5 mais importantes foram salário líquido, tempo de ocupação, idade, a ocupação principal e o indicador de telefone residencial cadastrado. Essas foram as que foram mais relevantes para diferenciar o público. Eu tentei até trazer o perfil para mostrar, mas não foi possível. Então, pelo menos as variáveis mais importantes para definir o público baixa renda, entre baixa inadimplência e alta inadimplência, são essas. E, em termos de acerto, vemos que a Random Forest, ela, mesmo com uma base independente, que foi a base de teste, ela se saiu melhor. Então, ela se saiu melhor em todos os indicadores obtidos, menos na especificidade, que era o acerto do pessoal que era de baixa inadimplência. Quem acertou mais, o pessoal de baixa inadimplência, era a regressão logística. Mas, como o intuito era acertar o pessoal de alta inadimplência, acabou sendo escolhida a Random Forest mesmo. E, como considerações finais, mesmo utilizando poucas variáveis e só cadastrais, a gente conseguiu um resultado bem satisfatório, conseguiu separar clientes que tinham uma alta inadimplência dos que tinham baixa inadimplência. Se fossem usadas outras variáveis comportamentais, teria um resultado ainda melhor. Esse é um trabalho que ainda está sendo desenvolvido, ele ainda não está pronto, o modelo final, então a gente ainda está no caminho. Mas esse aqui foi um bom início, a gente conseguiu resolver o problema aplicando técnicas de mineração de dados e com praticamente poucas variáveis. Então, independente do canal de atendimento, a gente conseguiu separar os clientes. Dessa forma, a gente consegue atribuir um risco melhor àquele cliente, consegue emprestar melhor para aquele cliente e consegue gerir melhor o risco do crédito de uma forma geral.
E das 3 técnicas testadas, a que se mostrou melhor foi o Random Forest, apesar dela não trazer uma facilidade em entender e criar um perfil negocial para dividir o público, ela foi bastante interessante, e a regressão logística foi útil para construir o perfil negocial que é utilizado lá dentro do banco. Bom, tem algumas consultas que eu fiz, algumas imagens que eu utilizei, e, no mais, é isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade.